da economia nacional. Não tenho ideia, mas ouvi aqui o João Fonseca dizendo que, que a questão estava, em muitos casos, em arranjar os dólares e por isso é que havia alguns atrasos em algumas transferências. Enfim, eu não sou empresário, o engenheiro Godinho é empresário, eu também não sou gestor de empresas, sou um simples cidadão que às vezes precisa de fazer transferências para o exterior. E a verdade é que eu encontro dificuldades mesmo tendo os dólares. Eu tenho dólares na minha conta e tenho dificuldades em fazer essas transferências para o exterior. Portanto, se eu, um simples cidadão, tenho esse tipo de dificuldades e vejo as empresas queixarem-se muito sobre isso, umas vezes é os dólares, outra vez é o sistema, outra vez é... Quer dizer, não faltam desculpas aos bancos, muitas vezes, para atrasarem as transferências. E, portanto, eu não estou a falar de um banco em particular, são vários bancos. E, efetivamente, nós temos problemas ao nível do funcionamento do nosso sistema bancário. E, como foi dito aqui, o petróleo é o nosso abono de família, não é? Quer dizer, é do petróleo que nós vivemos. 98% das exportações são petróleo. Entre 70% e 80% das receitas do Estado são petróleo. Portanto, todas as coisas que foram feitas relativamente ao setor petrolífero têm que ser feitas com calma, de forma a não estraguemos ou não matemos a nossa galinha de ovos de ouro. Quando me perguntas, mas o tempo é suficiente, eu francamente não sei. Não sei se efetivamente é suficiente, mas sei uma coisa também, e esse é um dos problemas do nosso sistema bancário. Eu não sei como é que nós vamos conseguir lidar com isso se nós não tivermos bancos internacionais a operar em Portugal. Tenho dificuldade em perceber. Nós, até para que os nossos bancos sintam a concorrência e melhorem os seus serviços. E a verdade, isso tem a ver muitas vezes com licenças bancárias. Porque nós não aceitamos bancos que queremos sempre impingir aos bancos acionistas nacionais. E quer dizer, se bancos portugueses ou um sul-africano chega aqui e aceita isso, esses grandes bancos internacionais, obviamente que não aceitam. Quer dizer, não estão disponíveis para ter sócios locais, porque eles em todo o mundo operam por eles próprios. E, portanto, há esse problema. E, portanto, eu acho que, enfim, não consigo quantificar. Não sei se o tempo está correto ou não, mas eu acho que as autoridades também têm bom senso. Portanto, as leis existem e, portanto, nós precisamos trabalhar com prazos. Mas também temos que ter a flexibilidade suficiente para, em função do terreno, em função daquilo que vai ocorrendo no terreno, eventualmente fazermos alguns ajustamentos. E, portanto, de facto, as petrolíferas, o principal receio das petrolíferas não é passarem a trabalhar. Naturalmente que para as petrolíferas é muito melhor continuarem a funcionar como funcionavam anteriormente. Ninguém gosta da mudança, mas se o petróleo é nosso, faz todo o sentido que o dinheiro do petróleo circule por aqui. E as petrolíferas, eventualmente, quer dizer, têm, e como eu disse, é um setor muito especial, precisa de rapidez, e o João Fonseca dizia, as petrolíferas querem, no fundo, operar elas próprias as suas contas. Porquê? Porque muitas vezes não confiam na capacidade dos bancos angolanos. Os bancos angolanos têm que demonstrar essa capacidade, têm que provar às petrolíferas que têm efetivamente essa capacidade. Mas agora, enfim, o caminho faz caminhando, não é? Vamos ver, à medida que as coisas efetivamente forem evoluindo, como é que isto se vai passar. Eu acho que é preciso fazer estudos profundos, e designadamente sobre o impacto destas alterações na economia angolana. Eu não vejo nenhum estudo feito. Está aqui eu estou na Católica, não sou do SEIC, mas sou da Católica, está aqui o Zé Oliveira. Quer dizer, temos centros de investigação, quer dizer, que precisam de trabalho até, e nós precisamos de fazer estudos científicos, de natureza científica, de forma a nós percebermos exatamente qual é que é o impacto desse tipo de medidas na nossa economia. E eu ainda não vi nenhum estudo sobre isso. Naturalmente, enfim, não sei se teremos em Angola, existe o SEIC, existem eventualmente outros centros de investigação. E é preciso que esses centros de investigação estudem verdadeiramente o impacto dessas medidas na nossa economia, porque nós, em abstrato, toda a gente concorda. O petróleo é nosso, o dinheiro circulava lá fora, tem que circular cá dentro. Ok, tudo bem. Até aí, isso não é difícil. Mas depois os impactos concretos que isso tem em termos de economia, é necessário que isto seja estudado. E não são, enfim, eu tenho uma opinião, o Engenheiro Godinho tem outra, o Zé Oliveira tem outra, o Dr. João Fonseca também. Mas, quer dizer, no fundo são um bocado bitites, não é? Porque, no sentido de que não há um estudo científico que nos tenha vindo dizer, que o BNA, o Ministério das Finanças,
quer dizer, que nos apresentem um estudo a dizer, olha, isto vai ter estas e aquelas e outras implicações. E é isso que eu acho, nós não podemos continuar a navegar à vista. Nós temos que navegar e temos que estudar com base num mapa, numa cartografia, que nos diga exatamente para onde é que a gente vai, quais são os obstáculos que a gente tem pela frente. Eu acho que é um bocadinho mais por aí e, neste caso, os valores que nós temos ouvido são completamente díspares, não é? Ok, Dr. Carlos José de Carvalho, vamos colocar uma pausa ao nosso debate para cumprirmos os nossos compromissos publicitários. Voltamos já a seguir. Em resumo, na primeira parte deste debate, segundo o Dr. João Fonseca, as petrolíferas vão trabalhar com mais de um banco e, segundo o economista Carlos Rosado de Carvalho, é necessário um estudo para perceber o verdadeiro impacto do novo regime cambial aplicável ao setor petrolífero. Vamos aos nossos compromissos publicitários e voltamos já para a segunda parte do debate. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Viste? É um pássaro. Não, é uma nave espacial. Não, é um avião. É um avião de papel. É um avião feito com kwanzas. É isso. É alguém no site BFA Net Empresas a fazer pagamento de salários. Paga os salários da sua empresa sem ir ao banco. Com o BFA Net Empresas é simples, cómodo e seguro. Saiba mais em bfanetempresas.ao ou num balcão BFA. Organizações LMF, uma empresa integrada há 6 anos no fornecimento de local content a companhias do setor petrolífero. Prestamos serviços de catering, importação e exportação, segurança, logística, entre outros serviços. Contacte-nos em Luanda 222 350154 ou em Cabinda 923 65 15 54 e no website www.o-lmf.com. Torne-se membro da USAC. Na USAC terá a oportunidade de aumentar a sua rede de contactos, possibilidade de parcerias com empresas que prestam serviço ao setor petrolífero e assim entrar para o grupo ainda restrito de fornecedores de bens e serviços a companhias do setor petrolífero. Participar dos maiores fóruns mundiais sobre a economia e ter acesso às maiores empresas do mundo, entre outros benefícios. Torne-se membro da USAC. USAC. Aqui o seu negócio cresce. Contacte-nos pelos terminais 939 23 25 43 943 08 81 62 915 52 50 21 ou pelo e-mail contacte-us@us-angola.org. Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, a sua porta para o mundo. Renovados os votos de muito bom dia, está a acompanhar o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Vamos já para a segunda parte do debate sobre o novo regime cambial aplicável ao setor petrolífero, com o Dr. João Fonseca, administrador do BAI, o economista Carlos Rosado de Carvalho, o membro do Centro de Investigação Económica da Universidade Católica e também o Sr. José Oliveira, o diretor executivo da USAC, o Sr. Engenheiro Pedro Godinho. Ok, Dr. Carlos José de Carvalho, pode continuar o seu raciocínio. Eu acho que as pessoas fazem confusão entre fluxo e estoque. Uma coisa é o dinheiro que vai circular. Mas, por exemplo, nós todos sabemos, mas no caso da moeda, por exemplo, cada kwanza é várias vezes transacionado. Existe uma coisa que é a velocidade de circulação da moeda. Portanto, o estoque de moeda que nós precisamos para suportar as transações da economia é N vezes menor do que o fluxo. E aqui temos esse problema. Números assim muito simples, nós que produzamos 2 milhões por dia. 2 milhões de barris por dia, o preço está mais ou menos a... Sim, mas 100 dólares, 100 dólares. Estamos a falar de 200 milhões de dólares por dia. Se forem 365 dias por ano, nós estamos a falar de 73 mil milhões de dólares por ano de receitas. Mas não é isso. Aqui com o Dr. João Fonseca fizemos aqui algumas aproximações
e chegamos à conclusão de que havia pagamentos da ordem dos 32 mil milhões de dólares, não é? Sim, para o exterior seriam... Isto é o que está na balança de pagamentos de 2011, que é a última balança, pelo menos disponível, fechada. Portanto, pagamentos de serviços ao exterior, 16 mil milhões, pagamentos de mercadorias, 4 mil milhões, 20 mil milhões. E isso é o que será o impacto a partir de 1 de outubro. Justamente. 1 de outubro. A partir do dia 13 de maio, que é o pagamento dos impostos, vão ter que passar pela Banca Nacional, pela Banca em Angola, 13 mil milhões de dólares de impostos das empresas que não são a concessionária. Portanto, são 13 mil milhões. Portanto, há 33 mil milhões de pagamentos já de, objetivamente identificados. Mas justamente, Joel, estás a ver, quer dizer, mesmo isto, a gente tem que andar a adivinhar, a ver as balanças de pagamentos, quer dizer, não há um número, quer dizer, correto, mas nós admitirmos estes tais 32 mil milhões, portanto, como são 7 meses, dá 2.700 milhões de dólares por mês. Eu fiz uma conta muito simples, que é a seguinte: vamos admitir que as petrolíferas fazem pagamentos de 2.700 milhões de dólares por mês. O mês são 30 dias. E, portanto, vamos admitir que eles, todos os meses, no início de cada mês, depositam no banco 2.700 milhões de dólares. E que todos os dias tiram 90 milhões para fazer pagamentos. O estoque a que eu cheguei, isto é, o saldo médio dos depósitos que as petrolíferas precisam, é de à volta de 1.500 milhões de dólares. Mas lá está. Eu estou a adivinhar, estou a fazer contas, até essas contas são contas de merceeiro, não são contas de economista. É preciso que a gente saiba, efetivamente, qual é que vai ser o impacto que isso tem. Isso é uma coisa. A outra coisa tem a ver com a capacidade de resposta dos bancos. As petrolíferas, naturalmente, se eu faço os pagamentos através do estrangeiro, porque é que eu... Resistem, claro que resistem. Agora, cabe aos bancos demonstrar às petrolíferas que efetivamente têm essa capacidade e vamos implementar. Está certo. Há problemas. Os bancos estão com mais dificuldade. A lei diz que é no dia 13 de maio. Ok, mantém-se o dia 13 de maio, mas vai-se ter aqui um bocadinho um jogo de... E nós somos bons nisso, não é? No jogo de cintura. No sentido de nos adaptarmos de forma a que as coisas... Sendo certo o seguinte, o petróleo é a nossa galinha de ovos de ouro. E, portanto, nós não podemos matar a nossa galinha de ovos de ouro, que eu acho que isso é muito importante que aconteça. Vamos passar a palavra a José Oliveira. José Oliveira, ele que é especialista em energia, conhece o funcionamento da indústria petrolífera, ou seja, se os nossos ouvintes pudessem ver, de um lado estão os homens que entendem de economia e de banca. Do outro lado, os homens que entendem da indústria petrolífera, nomeadamente José Oliveira e o engenheiro Pedro Godinho. José Oliveira, vamos começar por ali. Carlos Gozado falava da questão do impacto de serem necessários estudos. José Oliveira está no SEIC, um centro que efetua estudos. Há algum estudo nesse sentido que o SEIC tem feito, ou pelo menos alguns cálculos que foram feitos à volta deste novo regime cambial aplicável ao setor petrolífero, para perceber qual seria, na verdade, o impacto, qual seria o valor que entraria para o nosso sistema financeiro? Já está descartado aqui pelo Dr. Carlos Gozado de Carvalho e pelo Dr. João Fonseca que os 10 mil milhões é muito pouco, nem pensar. 20 mil milhões é muito pouco, nem pensar. 33, 32 está correto. Seu ponto de vista. Puseram